agora a gente vai falar de um problema que aumenta muito, principalmente nessa época do ano. A gente está falando aí dos golpes. E quem são as principais vítimas dos golpistas? Adivinha? Os idosos. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, até setembro agora, gente, mais de 35 mil idosos foram vítimas de algum tipo de golpe financeiro. A maioria das vítimas é mulher. E quando o assunto é golpe, escuta só, o Espírito Santo é o 5º estado com o maior número de casos. Bom, diante disso, diante dessa estatística, a gente precisa fazer esse alerta, até mesmo para que você não entre aí nessa estatística. Então vamos bater um papo sobre esse assunto? Tá aqui o nosso WhatsApp. Já aconteceu algo com você? Você já foi vítima de algum tipo de golpe? Conhece alguém? Manda pra gente o seu comentário. Vai ser muito importante para o nosso debate agora aqui no Fala Espírito Santo, que a gente recebe a Sátina Pimenta, que é psicóloga. Obrigada, Sátina. Boa tarde. Doutor Rafael Vasconcelos, que é advogado, também vai tirar todas as dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. E escuta só o que aconteceu com a dona Eusina. A dona Eusina, gente, ela acabou de perder aproximadamente aí 30 mil reais. A senhora foi 33 mil reais. A senhora foi vítima de um golpe agora no final de novembro, não é isso? Dia 25. O que aconteceu, dona Eusina? Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu recebi uma ligação, a pessoa me oferecendo a cesta. Fala bem pertinho do microfone. Eu recebi a ligação, a pessoa me oferecendo a cesta e estava... Uma cesta básica. É. Aí eu perguntei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque o governo liberou para as pessoas que é aposentado e pensionista. Ainda perguntei, quanto que eu vou pagar para essa cesta? Ele disse, não vai pagar nada, o governo liberou. Aí eu perguntei, quando vocês vão trazer a cesta? Pode ser hoje ou amanhã, qualquer dia. Mas daí 10 minutos eles chegaram com a cesta lá em casa. E a senhora não desconfiou de nada? Nada. Foram 2 moças, chegou me chamando, eu fui lá abrir o portão, mandei elas entrar, elas entraram. Começou a conversar, disse que tinha que anotar um monte de coisa, pegou um papel, começou a escrever. E de repente perguntou se eu podia tirar uma foto. Eu deixei ela tirar minha foto. A senhora estava sozinha em casa ou tinha alguém? Minha filha, minhas netas, uma prima minha do Rio de Janeiro estava lá em casa. E ninguém desconfiou de nada? Não, mas antes dela chegar, a pessoa perguntou se eu estava só. Eu falei assim que estava. Mas eu não estava só, não sei o que veio na minha cabeça, eu falar que eu estava só. Ela chegou. Quando ela viu a casa cheia de gente, ela ficou assim, né? Mas eu também não notei nada nela. Ela estava talvez desconfiada de alguma coisa. Elas estavam uniformizadas, por exemplo? Com a blusa uniformizada. Só não deu para poder ver o nome do lugar que ela trabalhava, que o cabelo dela era longo, estava tampando. E em que momento a senhora se deu conta que a senhora foi vítima de um golpe? À noite, quando eu fui dormir. Parei para pensar e eu vi. Tinha sido um golpe, eu liguei para minha filha às 11h30. Ela disse, não, mãe, vai dormir. Não foi, não. As meninas tão legal. Minha filha falou para mim. Eu disse, não, mas amanhã cedinho eu vou para o banco. Aí a minha filha falou, você não vai cedo, porque você não aguenta ficar em pé. E o banco só abre 10 horas. Aí eu cheguei no banco, era 10 horas. Aí eu fui na caixa, eles falaram para mim, não podia fazer nada, que eu tinha que ir para o INSS. Aí eu fui para o INSS, chegou lá para poder bloquear minhas contas, né? E aí ela puxou lá e viu que eu tinha sofrido o golpe no dia antes, 5h30 da tarde, quando eu estava lá em casa. Elas fizeram um empréstimo... Na minha frente, sem eu notar nada. E ainda usou a leitura facial dentro da sua casa, dentro da sua residência. Isso, dentro da minha casa. Olha a ousadia desses golpistas. Presta atenção, você que está agora acompanhando o Fala Espírito Santo, liga para sua mãe, liga para o seu pai, para as tias, fala assim, assista agora o Fala Espírito Santo, que você está ouvindo, você está acompanhando a história da dona Eusina. Ela acabou de sofrer um golpe, gente, onde fizeram um empréstimo no nome dela, no valor de 33 mil reais. Daqui a pouquinho ela vai contar para a gente como é que está o desenrolar dessa história, mas antes, Sátina, como que fica, né, com o psicológico de um idoso diante de uma situação dessa? A dona Eusina, ela está aqui para falar para a gente exatamente isso, né? Assim, ela ficou sem acreditar. É uma frustração muito grande, né, dona Eusina? Foi mesmo. Eu imagino. Né? E aí a gente tem uma dificuldade maior em relação a isso, sabe por quê, Beta? Porque são pessoas que viveram a vida toda, trabalharam, contribuíram. E agora vocês querem descansar, vocês querem curtir um pouco essa vida. E o pouco que se tem se esvai por causa do posicionamento, do abuso e da má índole
de algumas pessoas que fazem esse abuso sabendo o que estão fazendo. Porque se organizam, colocam mulheres para ir, né? Ligam, perguntam se tem gente em casa, se não tem. Então, usam da boa fé do outro, usam da... Não vou falar nem da inocência, mas quem você vai acreditar que alguém vai ter coragem de entrar dentro da sua casa e fazer isso com você? Vai. Como você disse, é um abuso muito grande. Então, como é que você vai desconfiar? Não é possível, né? Mas eu imagino que deve ser uma frustração muito grande, principalmente nesse momento da vida da senhora. E, doutor Rafael, a gente viu ali, de acordo com as estatísticas, né, que eles vão atrás de vítimas idosos e principalmente mulheres. Por que há essa busca por esses alvos? Certamente é por conta da hipossuficiência, da fragilidade, não só uma fragilidade emocional, né, a confiança que essas pessoas denotam, muitas vezes com tratamento, com uma cordialidade, que muitas vezes os estelionatários acabam se aproveitando dessa cordialidade, ou de um presente, como foi oferecido a ela, né? Então, um pseudo-presente, um presente de grego, né? Foi praticamente um cavalo de Troia que fizeram com ela. Por dentro da casa dela, deram um presente, um cavalo de Troia, para poder arrancar dinheiro dela. Então, ao meu ver, isso daí tem que ser coibido pelo poder público, não somente pelo judiciário. Nós vemos várias hipóteses em que acontece recorrentemente isso, e o judiciário tem que começar a aplicar efetivamente indenizações maiores. Não adianta chegar e aplicar uma indenização de R$1.000, R$2.000 para uma instituição, por exemplo, que viabiliza um comissionamento por um terceirizado para poder fazer esse tipo de situação e não fazer nada, não aplicar penalidades para o funcionário que fizer isso, não aplicar uma indenização, o judiciário não aplicar uma indenização num valor vultuoso, a gente não vai conseguir coibir isso. Nós vimos uma oportunidade agora em que o idoso foi atropelado por um ônibus e a família, um familiar recebe 30 mil. 30 mil reais hoje é um valor que, infelizmente, não dá para poder comprar nada de compensatório por parte da pessoa, e o dano moral, ele acaba sendo, de certa forma, reduzido de forma concreta pelo judiciário. No caso dela, é óbvio que ela precisa de uma indenização por dano moral, mas não pode ser R$1.000, R$2.000. Isso não vai coibir uma instituição a fazer esse tipo de coisa, infelizmente, né? Depois que a senhora se deu conta, o que a senhora conseguiu fazer até agora, até o momento, está correndo atrás? Daqui a pouquinho o doutor Rafael vai explicar para a gente qual é a chance dela conseguir reverter isso. Mas o que a senhora fez até agora? Bom, aí na terça-feira, no outro dia, né? Foi no dia 26. Aí a minha filha começou a andar comigo, né? Porque eu tenho dificuldade para andar. Aí de carro... Aí eu fui no INSS, do INSS mandou ir para o Banco do Brasil, que é onde é que eu tenho minha conta. Aí mandou ir para o PROCON, fazer um boletim de ocorrência, e minha filha fez tudo. E mandou para o outro dia também para Viana. Eu cheguei lá em Viana para poder ver o que eu podia fazer lá também com a minha conta. Quando eu contei minha situação lá para a moça que trabalha lá, ela falou assim, nossa, ontem mesmo veio uma senhora aqui, fizeram a mesma coisa que fizeram com a senhora, só que eles levaram a cesta. Eles não deixaram a cesta para ela. Aí a minha nora, porque talvez ela não tinha como, eles não fizeram empréstimo no nome dela. Talvez não conseguiu fazer, eles levaram. E o meu, como eles conseguiram fazer, eles deixaram. Olha só, tá vendo, gente? Ou seja, sinal de que possivelmente esses criminosos continuam aí tentando, né, correndo atrás de mais possíveis vítimas para esse golpe. Olha só, aqui no nosso WhatsApp tem uma pessoa que diz, boa tarde, a minha irmã, inclusive, está no PROCON, lá da Casa do Cidadão, para resolver um problema também de golpe, R$12.000. Ela é pensionista, ela fala que, mas ela é teimosa. Também a gente já alerta muito ela sobre esses telefonemas, mas parece que ela não dá ouvido a gente, aí acabou caindo num golpe. Quantas pessoas agora estão pensando a mesma coisa, né? Já alertei papai, já alertei mamãe. Sátina, como que a gente realmente consegue ter uma comunicação efetiva, falando principalmente aí dos idosos, né? Para que, pai, mãe, tudo que o senhor fizer, conversa antes com a gente, né? Participa com a família, porque às vezes a gente não quer tirar a autonomia deles, né? Também tem esse lado de equilibrar isso. É muito importante que a gente mantenha essa autonomia, mas a gente tem que lembrar também que somos responsáveis por termos o conhecimento tecnológico geracional diferenciado, que nós sejamos responsáveis por ensinar certas coisas. Então, é importante que a gente pare com os nossos idosos, nossos pais, nossos avós e fale, olha, senta aqui, deixa eu te explicar como é que isso daqui funciona. Estava até contando agora, né, para a Beta, que ontem meu pai chegou para mim e falou, é para pagar esse boleto que você me mandou? E eu perguntei, que boleto? Ele, você me mandou um boleto. Eu falei, pai,
tem o meu nome escrito? Ele, não, mas tem sua foto. Eu falei, mas você tem o meu nome no contato. Se meu nome não aparece, aparece um número aleatório, você tem que tomar cuidado. Então, são essas orientações que a gente precisa estar colocando. E não precisa acontecer para a gente colocar. Vamos bater um papo família aqui? Vocês viram o negócio que a Roberta Salgueiro falou lá no Fala Espírito Santo? Vem cá, vamos lá, família, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso? É assim que funciona, é assim que funciona. Você viu esse golpe? Você viu aquele? Então, vamos prestar atenção nisso? Quando for alguma coisa que for mais, né, voluptuosa, né, um valor maior e tudo mais, vamos sentar e vamos conversar antes de fazer isso? Me chama, mãe. Me chama, pai. Vamos fazer isso em conjunto. Porque aí todo mundo se protege. Agora, imagina a dona Eusina, né, que estava ali com a família, né, dentro da casa dela, com a filha, com os parentes e ainda assim ser vítima. Como é que a senhora se sentiu quando a sua ficha caiu? Eu me senti muito mal. Na hora eu se senti muito mal, aquele dia, para mim tinha acabado. Mas depois eu comecei a pensar, assim, meu Deus, tem coisa talvez até pior, né? Podia ter acontecido até coisa pior comigo se eu estivesse em casa só, né? Mas aí a gente correu até da justiça, estão esperando agora, né? A senhora registrou o boletim de ocorrência? Minha filha fez tudo. Registrou, já levou na polícia. Ontem mesmo já tive na delegacia da Polícia Civil. Eles já estiveram na minha rua semana passada. Procurando se achava a câmera, não achou nada na rua, para poder ver se tinha alguma imagem. Doutor, tem como encontrar, porque isso é uma quadrilha. A gente está falando de 2 mulheres que foram na casa dela, mas deve ter mais gente por trás disso. Não é possível, né? Porque arquitetaram tudo, tinha um uniforme falso. Cuidado com isso também, tá? Cuidado, não é porque está uniformizado, não, passou credibilidade. Cuidado, desconfie de tudo. Tem como encontrar, tem como localizar, tem como ela conseguir, de repente, reverter essa situação desse empréstimo, doutor? Quais são as chances disso? Existe sim a responsabilidade, Roberta. A responsabilidade da instituição financeira que viabilizou o empréstimo para ela é uma responsabilidade objetiva. Então, a instituição que vai ter que provar que essa relação jurídica ela é legítima. Como já existe muitos documentos que ela está carreando, então, se tem boletim de ocorrência, se tem um inquérito policial em andamento, o delegado vai identificar quais as provas, se os suspeitos vão ser identificados. A instituição financeira, ela vai ter que provar quem foi que validou aquele empréstimo. Porque se essas 2 pessoas aleatórias chegaram na casa dela, já sabiam as informações delas todas, sabiam o endereço, tinha documento, tinha tudo, e chegaram na casa dela, essas pessoas já estavam com esse empréstimo validado na instituição financeira. Eles não conseguiriam chegar lá com o celular dela e fazer toda a operação ali tão facilmente. Provavelmente, faltava dependendo... só a leitura facial dela, doutor? Então, ao que tudo indica, essas pessoas já tinham algum contrato validado e só dependia da validação dela facial ou da geolocalização. O que é a geolocalização? É ver pelo celular dela qual é o local que ela está tirando aquela foto. E com base nisso, validando um contrato. Como a legislação hoje, ao meu ver, ela é muito falha, ela não traz empecilhos, dificuldades para esses estelionatários fazer esse tipo de operação, automaticamente eles vão criando mecanismos para poder facilitar esses empréstimos. Mas por que essas pessoas vão fazendo isso? Porque elas são comissionadas. As pessoas que trabalham muitas vezes para instituições financeiras menores, elas recebem valores, R$500, R$1.000 para cada contrato que for viabilizado de empréstimo. Então, se elas fizerem em um dia 100 contratos, a R$1.000 são R$100.000 que elas ganharam. Mas, e automaticamente isso é um crime, gente. É um crime. Isso não é um trabalho. Mas infelizmente, Roberta, é aquilo. O ser humano hoje só está indo pelo lado do financeiro. E atende uma pessoa idosa dentro da sua casa com família, de muletas, que ao meu ver ainda é mais absurdo, ver uma pessoa com dificuldade de locomoção, uma idosa de boa fé e ainda faz isso ao visual da família toda, ele na presença de toda a família. E tão boa fé, que sabe para quem que ela ia dar essa cesta básica, gente? Ela pensando em fazer uma boa ação, aí vão esses criminosos, esses golpistas e fazem isso com a dona Eusina. Para que a senhora ia dar essa cesta básica? Eu tô revoltada, viu? A senhora me perdoe. Menina, que ela tem 4 filhos de menores. Aí eu falei assim, se eu receber essa cesta, todo mês vou dar para você. E exatamente, aquela cesta que chegou, eu dividi com ela e a outra pessoa que morava na minha casa. A senhora ia dividir a cesta com a sua inquilina, Isso, que tem 4 crianças. Tem 4 crianças. Ai, gente, é Eu dei a revoltante. cesta para ela, eu não fiquei com nada, porque... E o lado psicológico, né? Porque a gente se questiona a respeito até do ser humano. Como é que pode uma pessoa ter tanta maldade assim no coração e fazer isso com um ser humano, com uma pessoa, com uma idosa, uma aposentada? A senhora se questionou sobre isso também?
sobre esse lado humano? A senhora ficou decepcionada Eu acho assim, da capacidade que um ser humano tem? Porque com o mesmo pouco que eu tenho, eu sempre ajudo as pessoas. Muitas pessoas precisam, eu estou ali ajudando. Então eu fiz isso, assim, mais com a intenção de ajudar as pessoas. Por isso que eu aceitei. Se não fosse isso, eu não teria aceitado. Talvez se eu fosse uma pessoa má, eu não teria aceitado essa cesta. Aí vem essa frustração com o ser humano, né, Sátia? Pensando no ser humano, entendeu? E eu fiquei assim. Aí essa pessoa ainda falou comigo ontem, Danielzinha, eu estou tão feliz que eu ia ganhar uma cesta todo mês e deu tudo errado. Sabe o que é difícil, Beta? A gente se torna um sujeito descrente. Depois de tudo isso que a gente vê, que a gente presencia, a gente se torna um sujeito descrente. Então, às vezes, pode ser até que uma pessoa boa queira dar uma cesta, ela vai falar, eu não quero você mais na minha casa. Eu não aceito, eu não vou mais acreditar. Traumatiza as pessoas. E isso é muito triste. Imagina a gente viver desacreditando. A gente vai ver agora o relato do Felipe. O pai dele também já foi vítima de um golpe. Olha só. Meu pai caiu num golpe no início do ano aí, de 3 mil e poucos reais, uma quadrilha especializada em caixa eletrônica, lá de São Paulo. Até hoje não conseguiram achar eles, não foram localizados, mas muito articulada, pegaram o cartão do meu pai, trocaram por outro cartão. E eram 3 caras, um passou o cartão pro outro e trocaram de cartão. Isso é bom Aí meu pai, quando chegou em casa, foi olhar o saldo no só um tipo de golpe. Aplicativo do banco, tinha deixado R$2.000 só na conta dele. E foi retirado mais de 3.500. Olha, isso traz pra gente um outro alerta. A gente está aqui falando do caso da dona Eusina, que foi um golpe com a cesta básica. E ela falou que teve gente na rua dela também que já caiu nesse mesmo golpe. Aí o Felipe contou agora do pai um outro golpe. A gente mostrou o outro aí, tem também o do motoboy. A gente tem que ficar atento porque eles agem de várias frentes, né, doutor? Relacionamento. Aplicativo de relacionamento. Né? Infelizmente, hoje, os estelionatários, eles são, além de muito criativos, eles são muito ardilosos, porque eles conseguem trazer a confiança da pessoa, às vezes com gatilhos mentais, que a pessoa, às vezes, ela fala assim, vou fragilizar. Fala, poxa, com ela foi um gatilho mental, com as outras pessoas, às vezes, é um gatilho mental, porque fala, não, vou te ajudar, vem aqui, vou te dar um presente, vou te dar um bônus. E aí, automaticamente, a pessoa se abre com a fragilidade. Então, ao meu ver, hoje, todos nós, não só os idosos, não só as pessoas que têm dificuldades com tecnologia, mas todos nós temos que estar o tempo todo muito atentos, porque os links maliciosos chegam nos nossos celulares por WhatsApp de forma gratuita. Muitas vezes a gente vai clicar e acaba caindo no golpe. No banco, às vezes a gente vai fazer alguma operação. Se você tem dificuldade, sempre tem que pedir ajuda, mas com alguém de confiança, você não pode pedir qualquer um, né? Então, dentro do banco, se a pessoa pedir um cartão para poder te ajudar, você vai dentro da agência, procura alguém dentro da agência e pede ajuda. Porque às vezes o uniforme, a pessoa falsifica o uniforme e aí a pessoa fala assim, estou com o uniforme azul dentro do banco que tem a bandeira azul. Automaticamente a pessoa acaba abrindo a guarda e caindo naquele golpe. Ao meu ver, a legislação brasileira precisa ser alterada para que a Câmara de Deputados e o Senado force para que esses casos das pessoas hipossuficientes sejam mais defendidas. Se nesses casos as pessoas precisassem ir a um cartório para reconhecer alguma firma para que aquele empréstimo fosse liberado ou até mesmo criar bloqueios de segurança para esses casos de hipossuficiência, a legislação ela blindaria, ela protegeria mais o idoso. Hoje, o INSS ele só opera uma legislação que permite isso. O INSS, muitas vezes, ele acaba sendo culpado por algumas pessoas falando, mas o INSS liberou. Só que a legislação hoje ela permite esse tipo de operação tecnológica. Se a legislação vedar e falar autarquia, INSS, autarquia, você não pode fazer isso, automaticamente os estelionatários vão ter mais dificuldade de criar mecanismos de fraude. Então, o que nós precisamos é de fomentar, de solicitar ao poder público que crie legislação mais restrita nesse ponto. E é esse o papel aqui do Faro Espírito Santo. É a gente reivindicar que precisam ter mais camadas de segurança. Como é que pode uma pessoa simplesmente fazer um empréstimo apenas utilizando a leitura facial diante de tantos casos de golpes? A gente precisa criar outros mecanismos, mais barreiras de segurança para proteger principalmente, né, os idosos. E o que a senhora espera? O que eu espero, sim, que isso não continue, né, acontecendo com as pessoas
E para as pessoas ver também, não cair no golpe que eu caí, né? Não confiar mais nas pessoas estranhas, assim. Olha o coração da dona Eusina, gente. Ela espera que as pessoas não caiam mais no golpe. Ela está preocupada também com as pessoas. E ela, em nenhum momento ela falou que, eu espero conseguir meu dinheiro de volta, né? Cancelar esse empréstimo. Mas isso é o mínimo que a gente precisa tentar, né? De alguma maneira aí alertar, pedir para as nossas autoridades se movimentarem para que a gente consiga reverter essa situação, para que ela tenha paz na vida dela. Sabe uma coisa importante também? A gente precisa ser exemplo. Então, se está acontecendo com você, não deixa dentro da sua casa, não. Busca a justiça, busque o poder público, busque denunciar essas pessoas. Não deixe para lá, né? Para que a gente tenha mais exemplos e tenha dados também. Quanto mais dados o poder público tiver, mais fortes serão as ações para a gente ter a prevenção e para ter a repreensão disso. Perfeito. A dona Eusina, a filha dela, inclusive, está se formando agora, né, em Direito. Isso. E está também ajudando a mãe. E é muito importante, viu, a senhora correr atrás dos seus direitos. Não deixe isso barato, viu? Olha, tem uma pessoa que diz aqui, boa tarde, eu acompanho seu programa todo dia. Ontem recebi uma mensagem dizendo que minha CNH tinha sido suspenso, pedindo para eu pagar R$170. Aí eu fui lá no Detran e nada constava. Essa pessoa fez certíssimo. Ela foi lá pessoalmente no Detran. Essa é a orientação, doutor? A orientação é buscar os canais oficiais. Hoje, muitas vezes, a gente vai acabar tendo a dificuldade, às vezes, de horário. Se você receber uma mensagem à noite, não se desespere. Espere a abertura no outro dia da instituição, do órgão público, para você buscar os seus direitos. Porque, às vezes, você vai ser pego de surpresa com o fechamento de alguma situação, o estelionatário vai aproveitar daquela situação. Então, se tiver fechado o órgão e você não precisar de fazer aquilo de imediato, espere com a cabeça fria, porque às vezes, quando a gente tem a pressa ela é inimiga da perfeição. Se a gente vai e faz de supetão, a gente não pensa. Sempre é bom você respirar 3 vezes antes de responder alguma coisa, porque se você acaba respondendo de qualquer jeito, você acaba sendo penalizado. E nesses casos, o estelionatário aproveita disso. A pessoa está na ansiedade, está ali no meio do calor do momento e acaba cedendo com aquele ponto de fragilidade. Mas, ao meu ver, se nós nos unirmos como cidadãos, nós todos instruirmos as pessoas com mais fragilidade, a gente consegue coibir ainda mais essa situação. E o papel da mídia é de extrema importância, porque se não houver esse alerta, como a Roberta tem feito, como a TV aqui tem feito, as pessoas vão caindo cada vez mais, porque o estelionatário cria todo dia a alternativa de prejudicar não só os idosos, mas as outras pessoas frágeis, as pessoas que têm dificuldade de conhecimento. Às vezes a pessoa não teve esclarecimento, não teve possibilidade de estudar, e aí tem mais dificuldade de entender os documentos. Então a gente precisa de buscar ajuda. Não para de chegar histórias, tá, gente? Porque tem gente aqui que transferiu dinheiro para filho. Gente, quero mais tempo sim. A Adriana Marques está aqui perguntando, nossa editora-chefe maravilhosa. Quer mais tempo? Quero sim. Tem muitas histórias, tá? Tem uma pessoa que diz, boa tarde, eu também fui pega de surpresa. Paguei 2 boletos, cada um de R$ 1.500 em um perfil falso do meu filho, que mora em São Paulo. Tem outra pessoa que diz que, boa tarde, quando a gente cai no golpe, o que mais sofremos é o lado psicológico, que a Sati não está aqui também para falar sobre isso. A gente também tem um comentário de uma pessoa que falou que a vizinha dela, uma amiga dela, caiu 3 vezes no mesmo golpe. E a gente se pergunta, né? Nossa, mas mesmo assim caiu. Cai, gente, cai. Esses dias eu quase fui vítima de um. E olha que eu noticio isso todo dia. Quase que eu paguei um boleto que não era da loja, achando que era. A gente tem que verificar o nomezinho para onde a gente está pagando. São vários alertas. A gente precisa muito falar sobre isso. E, Sátina, esse trauma psicológico fica, né? Porque imagina a dona Eusina agora. Como é que ela recebe alguém na casa dela? Fica com medo de receber qualquer estranho agora na sua casa, né, dona Eusina? Fica assim com medo. Agora não recebo estranho mais, não. Só for parente ou conhecido, assim. Fico com medo. Foi o que eu falei. É a tristeza da humanidade. A gente não pode confiar mais em ninguém. É muito triste isso, né? Não poder receber pessoas na nossa casa que a gente não é que não conheça, mas ter novas amizades, constituir novos ciclos, né? Novas relações, porque a gente olha e fala, será que essa pessoa vai me enganar? Será que essa pessoa vai fazer alguma coisa comigo, né? E aí fica difícil, bem complicado mesmo. Doutor, tem uma pergunta bem interessante. O senhor já até falou rapidamente sobre esse assunto. A pessoa quer saber o seguinte, boa tarde, sobre o golpe da idosa, como os golpistas obtêm os dados dos aposentados? Esses dados estão disponíveis para qualquer um? Então, a mídia noticiou já, em diversas oportunidades, que os órgãos próprios, a exemplo da Dataprev, que é quem cuida de todas as informações sociais dos aposentados e de pensionistas do território nacional,
houve um grande vazamento de informações. Então, com esse vazamento de informações, estelionatários, golpistas e pessoas com más intenções acabam tendo acesso, sabe o endereço do aposentado, muitas vezes tem a viabilidade de um acesso mais facilitado, se já houve algum empréstimo anterior por parte daquela pessoa. Então, às vezes você vai numa agência dessa que não é muito confiável, às vezes você vai em alguma agência que não é muito confiável, não é uma instituição grande, por exemplo, se você fornece seus documentos, você está mostrando qual é seu endereço, qual é a cópia da sua identidade, seu CPF, seu comprovante de renda. E com tudo isso, essa facilidade de divulgação das suas informações, as chances de acontecer uma recorrência de uma tentativa de golpe é muito superior a alguém que tem mais cuidado com os documentos. Hoje nós temos legislações de proteção. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela coíbe, por exemplo, as pessoas de ficarem divulgando informações que não sejam dela. Mas, infelizmente, esse vazamento viabiliza muito isso, Roberta. E eu falo sempre para os clientes, se você quer fazer o empréstimo consignado, procure mais de uma instituição, faça uma cotação, porque muitas vezes você vai pegar um empréstimo pagando 5%, você pode pagar 1% numa instituição que vai te dar o mesmo valor e você vai pagar em menos parcelas. Então, nós temos que cotar, nós temos que buscar informações. E, infelizmente, às vezes a pessoa dá os documentos para qualquer um, e com aqueles documentos acontecem golpes. E muitas vezes a repercussão ela não é só cível, porque no caso, no seu caso, Neuzelina, você deve ter entrado com um processo indenizatório, que você deve receber, sim, da instituição financeira, uma indenização por conta de tudo que a senhora sofreu. Isso abalou moralmente a sua vida, mas a senhora também tem uma repercussão criminal, porque essas pessoas que foram na sua casa, elas têm que responder um processo criminal para que elas não façam isso mais com outras pessoas. Se não houver um processo criminal contra elas, isso acaba ficando uma impunidade que indigna todos nós. Não, então, essa impunidade a gente tem que coibir, infelizmente. Eu tenho certeza que qualquer um, agora que está em casa acompanhando, que tem coração, qualquer ser humano, está, no mínimo, revoltado com a história do que fizeram com a dona Euzina. É inaceitável isso, né? Só trazer uma pontuação, é importante a gente tomar conta dos nossos documentos, mas toma conta da sua vida pessoal, principalmente na rede social, tá? Os gatilhos podem vir de lá. Perfeito.